Reunião ordinária do dia 28 de setembro de 2020. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à reunião ordinária do dia 28 de setembro de 2020. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito que o senhor vereador se coloque de pé, por favor. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da 34ª reunião ordinária realizada dia 21 de setembro de 2020. Ata da 34ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 21 dias do mês de setembro de 2020, às 19 horas e 16 minutos, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriani e secretariado pelo vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. O senhor presidente solicitou ao seu secretário fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Alberto de Almeida, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Declarou aberta a 34ª reunião ordinária. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a leitura da ata da 33ª reunião ordinária, ocorrida aos 21 dias do mês de setembro de 2020. O senhor presidente colocou a ata em discussão e em seguida em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em ordem, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas, sendo que o documento recebido do senhor Pedro Piccoli, diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, fosse lido na íntegra. Senhor presidente, solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das emendas de número 01, 02, a proposição de lei número 10/2020, obriga as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo do município de Matias Barbosa a instalar dispensadores de álcool em gel abastecidos no interior dos veículos desse serviço, os quais foram aprovados por unanimidade, e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nas proposições de lei número 10/2020, obriga as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo do município de Matias Barbosa a instalar dispensadores de álcool em gel abastecidos no interior dos veículos desse serviço, as quais foram aprovadas por unanimidade. E número 15/2020 dispõe sobre a transparência nas compras e contratos emergenciais firmados pelo Poder Executivo em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Seguindo, o senhor presidente concedeu a palavra livre para apresentações de proposições sem discussão. O vereador José Carlos apresentou a indicação 172/2020, construção de calçada na Estrada União Indústria. A vereadora Rita Edith apresentou a indicação 173/2020, instalação de quebra-molas na rua Pedro Nolasco Garcia. O vereador Joaquim Benedito apresentou a moção de pesar número 54/2020 aos familiares do senhor Jersey Cardoso, sendo essa também de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani. O vereador Joaquim Benedito apresentou ainda indicação 174/2020, reparo de buraco na rua José Procópio Teixeira. O vereador João Fernando apresentou a indicação de número 175/2020,
interseção junto à MRS Logística para a realização de obras, visando conter erosão às margens do córrego São Fidélis, e de número 176/2020, interseção junto à CEMIG para a realização de poda das árvores da Avenida Engenheiro Paulo Brandão. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as emendas de número 01/2020, número 2/2020, interseção junto à CEMIG para a realização de podas de árvore na Avenida Engenheiro Paulo Brandão. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as emendas de número 01/2020, número 2/2020. A proposição de lei número 10/2020 obriga as empresas concessionárias de serviços de transporte coletivo do município de Matias Barbosa a instalar dispensadores de álcool em gel abastecidos no interior dos veículos desse serviço, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação as proposições de lei número 10/2020, que obriga as empresas concessionárias dos serviços de transporte coletivo do município de Matias Barbosa a instalar dispensadores de álcool em gel abastecidos no interior dos veículos desse serviço, e a de número 15/2020, dispõe sobre a transparência nas compras e contratos emergenciais firmados pelo Poder Executivo em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Ambas proposições foram aprovadas por unanimidade. Em primeira discussão e votação, sendo elas encaminhadas para a Comissão de Legislação e Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Seguindo, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as indicações de número 172 ao número 174/2020, como também a moção de pesar 54/2020, as quais, cada uma a seu tempo, foram aprovadas por unanimidade. Em ordem, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as indicações de número 175/2020 e, após algumas discussões no que diz respeito à indicação já ter sido apresentada no ano corrente, o presidente suspendeu a reunião para averiguações às 20 horas. A presente reunião foi reiniciada às 20h05. O senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, estando presentes aqueles que assinaram a lista de presença. Ao verificar a indicação 175/2020, foi dada a entrada em 3 de fevereiro de 2020, com a numeração 25/2020, cujos autores foram o senhor vereador João Fernando de Assis Cipriani e a senhora vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente João Fernando Cipriani retirou a indicação de número 175/2020. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão e votação a indicação número 176/2020, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente colocou em única discussão e votação a solicitação de empréstimo do estacionamento da Câmara Municipal para o diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, senhor Pedro Victoreto Piccoli, nos dias 30 de setembro e 1º, 2, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de outubro, para a realização do projeto Castração de Pequenos Animais, organizado em parceria com a Ampar Simpar, a qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao seu secretário que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 20h22, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença.
Para constar, eu e Yasmin Fabiano Alves, redatora, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Está em discussão a ata que acabaram de ouvir. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 121/85/2020. Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Correspondências expedidas. Ofício 339/2020. Joaquim de Oliveira, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício 335/2020. Vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes, presidente da Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Solicito, secretário, que faça a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nas proposições de lei número 10/2020 e 15/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 10/2020. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolado em 22 de abril de 2020 a proposição de lei número 10/2020, que obriga as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo do município de Matias Barbosa a instalar dispensadores de álcool em gel abastecido no interior dos veículos desse serviço, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 21 de setembro de 2020. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória dos preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 10/2020, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 10/2020 obriga as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo do município de Matias Barbosa a instalar dispensadores de álcool em gel abastecidos no interior de veículos desse serviço. Sala das Comissões. Sala das Comissões, 22 de setembro de 2020. Presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho. Relator José Carlos Souza Páscoa. Secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 15/2020. De autoria do vereador Marcos Martins, foi protocolada em 11 de maio de 2020 a proposição de lei número 15/2020, que dispõe sobre a transparência nas compras e contratos emergenciais firmado pelo Poder Executivo, em razão da situação
de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19 e aprovada em primeira discussão e votação no dia 21 de setembro de 2020. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 15/2020, a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 15/2020 dispõe sobre a transparência nas compras e contratos emergenciais firmados pelo Poder Executivo em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2020, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Concedo a palavra livre para a apresentação de proposição sem discussão. Presidente, No caso, Alberto de Almeida. Presidente, tenho aqui 3 indicações de assuntos que eu acho que o nosso mandato entende como relevantes e que Vossa Excelência, como nosso líder, poderia auxiliar nessa intervenção lá junto ao Poder Executivo. Indicação número 177/2020, emenda, reforma de calçada em terreno público ao lado do PSF Maria Augusta. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal indicando determinar ao Departamento de Obras que realize a reforma da calçada na rua Governador Valadares, ao lado do PSF Maria Augusta. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2020, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativo. O referido passeio vem apresentando buracos e deterioração em função da ação do tempo, necessitando desta maneira sua manutenção. Devo ressaltar ainda que a necessidade dessa manutenção se dá tendo em vista que ali próximo existe uma unidade de saúde na qual são atendidos cidadãos que já apresentam mobilidade reduzida. Sendo assim, justifica-se que o município faça a manutenção de suas calçadas a fim de proporcionar mais seguranças a nossos munícipes. Indicação número 178/2020, emenda, revitalização da represa do bairro Monte Alegre. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando determinar ao Departamento de Obras e ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa que providencie projeto de revitalização da represa do Monte Alegre, visto que o espaço vem se tornando de grande relevância para a cidade, tendo em vista sua beleza natural, além de se tratar de área de preservação ambiental. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2020, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador.
Justificativa. A indicação se faz necessária tendo em vista que a mesma vem se tornando um importante local de entretenimento para os munícipes. Outro fator, senhor presidente, há que se considerar que a revitalização poderá ser aliada a projeto de desenvolvimento, o que ajudaria a gerar recursos e emprego para a nossa cidade. Indicação número... Negócio de máscara é difícil, viu? Ela entra para dentro da boca. Indicação número 679/2020. Emenda: retirada de entulho na rua Fernando Pacheco do Couto, próximo ao número 71, bairro Mirim. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, Minas Gerais. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a determinar ao Departamento de Obras realizar retirada de entulho que se encontra depositado na rua Fernando Pacheco do Couto, próximo ao número 71, no bairro Mirim. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2020, Carlos Alberto de Almeida, Beto Calçados, vereador. Justificativa. A indicação visa promover a limpeza do local, evitando a proliferação de bichos. Certo o cumprimento ao que se propõe esta indicação, desde já, em nome da comunidade mencionada, agradeço. Senhor presidente, lembrando a todos que as indicações estão abertas aos demais pares, caso queiram subscrevê-las. Perfeito, vereador. Continua a livre a palavra. A palavra, vereador Joaquim Benedito. Moção de pesar, número 55/2020. Excelentíssimo senhor João Fernando de Assis Cipriani, senhor presidente. A cidade, de acordo com as normas ambientais, após ouvir o plenário, requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, oficial dos familiares, senhor José Guimarães Santana, enviando a moção de pesar pelo seu falecimento dia 24 de setembro de 2020. Sala de sessões, 28 de setembro de 2020, vereador Joaquim Benedito, aberto aos pares. Muito obrigado. Não, vereador. Continua a livre a palavra. Com a palavra, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Projeto de Lei número 27/2020 dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Matias Barbosa para os eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral e da outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. São isentos do pagamento de valores a título de inscrição nos concursos públicos realizados pela administração pública, direta e indireta, autarquias, fundações públicas e entidades mantidas pelo poder público municipal, os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Minas Gerais, que prestarem serviços no período eleitoral, visando a preparação, execução e apuração de eleições oficiais em plebiscito ou referendos. Parágrafo 1º. Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta serviço à Justiça Eleitoral no período de eleições, plebiscitos e referendos na condição de 1. Presidente da mesa, primeiro e segundo mesário, secretário e suplente. 2. Membro, escrutinador e auxiliar de junta eleitoral. 3. Coordenador da sessão eleitoral. 4. Secretário de prédio auxiliar de juízo. 5º. Designado para auxiliar o trabalho da Justiça Eleitoral, inclusive aquele destinado à preparação e montagem dos locais de votação. Parágrafo 2º. Entende-se que, como período de eleição, para fim desta lei, a véspera e o dia do pleito, e considera-se cada turno como uma eleição. Artigo 2º. Para ter direito à isenção, o eleitor convocado terá que comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no mínimo, dois eventos eleitorais: eleição, plebiscito ou referendo,
consecutivos ou não. Parágrafo único. A comprovação do serviço prestado será efetuado através da apresentação de documentos expedidos pela Justiça Eleitoral no ato da inscrição, contendo nome completo do eleitor, as funções desempenhadas, o turno e as datas das eleições. Artigo 3º. O benefício de que se trata essa lei será válido por um período de 2 anos, a contar da data em que ela se fizer jus. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matias Barbosa, 21 de setembro de 2020. João Fernando de Assis Cipriano, presidente. Vice-presidente José de Alencar da Silva. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Justificativa. O projeto de lei apresentado, seguindo as sugestões feitas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, pretende ser instrumento de estímulo e valorização do trabalho dos mesários e demais convocados pela Justiça Eleitoral, os quais, muitas vezes, ao invés de esperar a possibilidade de serem convocados, cadastrem-se como voluntários, abrindo mão do seu descanso para garantir um processo eleitoral democrático, organizado, seguro e transparente. Continua livre a palavra para a apresentação de proposição sem discussão. Passando para a ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 10 de 2020, que obriga as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo do município de Matias Barbosa a instalar dispensadores de álcool em gel abastecidos no interior dos veículos desse serviço. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 15 de 2020, que dispõe sobre a transparência nas compras e contratos emergenciais firmados pelo Poder Executivo em razão da situação de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a indicação número 177 de 2020, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida. Reforma de calçada em terreno público ao lado do PSF Maria Augusta Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 178 de 2020, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida. Revitalização da represa do bairro Monte Alegre. Para falar o vereador Carlos Alberto de Almeida. Senhor presidente, eu precisava das minhas indicações aqui. Retiraram elas aqui. Senhor presidente, a 178 é sobre a represa do Monte Alegre. Nós vamos fazer uma sessão aqui com o vereador Marquinhos, que vem trabalhando também essa ideia há mais tempo. Eu já fiz 3 visitas lá e eu acho super interessante que o município invista naquela área ecológica, tendo em vista o potencial econômico que ela é e o potencial ecológico. Então, eu já tinha frequentado lá outras vezes e nesse domingo me chamou a atenção o potencial que a gente pode estar explorando, se transformado num parque municipal, com a colocação, às vezes, lá de restaurantes, promoção de eventos, lógico que tudo dentro de uma legalidade e de uma responsabilidade ecológica. Então, eu divido a autoria com o vereador Marcos Martins, fui sensibilizado aqui, ele que vem trabalhando essa ideia também há mais tempo, então nada mais que justo a gente dividir isso. Ele não entrou nesse ano ainda, mas ele já vem trabalhando há alguns anos atrás essa ideia. Então, ele me chamou a atenção e eu acho que é justo a gente fazer esse trabalho conjuntamente.
Então, senhor presidente, é muito importante que o município invista e faça essa revitalização e faça um projeto de desenvolvimento para a área. Eu observei também que as famílias estão fazendo uso daquele espaço para caminhada, para andar de bicicleta, para fazer piqueniques. Se tornou de fato uma área de lazer. Sem contar que lá próximo nós temos instalado a AMA, à esquerda, e à direita a gente tem instalado o Hospital Antroposófico, que também são dois institutos municipais, né, que são de grande relevância. A AMA, todo mundo sabe, vem fazendo um desenvolvimento florestal ali, já recuperou minas d'água, nascentes. Então, assim, vale a pena, quem não conhece, quem ainda não foi, vale a pena ir lá para apoiar esse projeto, para alavancar essa ideia que não é minha, tá? É uma ideia que foi solicitada pelos populares que estavam lá ontem. Eles me perguntaram, olha, me falaram e perguntaram, que bom que você está visitando aqui e tenta transformar essa área aqui. Então, eu assumi o compromisso, vou levar adiante, vou tentar buscar recurso público estadual para que a gente consiga de fato transformar. A gente sabe que foi feita uma obra lá no mandato do prefeito Luiz Carlos, de 2009 a 2012, mas infelizmente foi depredado o espaço. Mas assim, eu acredito muito que agora as pessoas estão mais conscientizadas da necessidade da revitalização e do bom uso daquele local. Então fica aí a todos os pais que quiserem e que puderem chancelar essa indicação para que na tentativa da gente sensibilizar o executivo que inicie um trabalho, né, de revitalização, que inicie um trabalho de desenvolvimento, né, criando um projeto sustentável para a área. A gente também não pode deixar de mencionar que o prefeito Carlos Lopes mexeu durante esse mandato dele em algumas coisas lá, mas aí assim, depois que melhorou, nota-se claramente que o potencial da represa é muito grande e que precisa ser revitalizado e que precisa ser melhor explorado, até como cartão postal, como área de entretenimento e preservação. Só isso, presidente. Presidente. A palavra, vereador Marcos Martins. Presidente, boa noite à mesa, vereadoras, vereadores, servidoras e servidores da casa, quem vai nos assistir no nosso canal institucional do YouTube. O vereador Beto Calçado, eu agradeço Vossa Excelência por ter cedido aí o espaço para que eu pudesse, junto com Vossa Excelência, assinar essa indicação. Como eu falei com Vossa Excelência, nesses 4 anos, né, de mandato, eu venho lutando lá pela revitalização da represa, lá do bairro Monte Alegre. Esse ano eu até procurei aqui, até perguntei a Yasmin se eu já havia repetido essa indicação, mas pelo que consta aqui, eu não havia feito para esse ano a indicação. Até falei com Vossa Excelência, estive lá também recentemente, uma das áreas mais bonitas de Matias. Até estou recordando, presidente, lembra que nós fomos também até Belo Horizonte, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tentar trazer recursos para lá, mas infelizmente, né, para transformar realmente num parque municipal, mas ainda não obtivemos, né, respostas do governo. E, vereador Beto, até Vossa Excelência falando nisso, né, tanta coisa que vai acontecendo, né, tantos projetos que vão entrando na casa, presidente, eu tenho um projeto aqui, o número 14/2019, que declara o tombamento lá da represa. E pelo que me consta, ele ainda está parado no jurídico da casa. Ele é datado de 28 de maio de 2019. Então eu pediria a Vossa Excelência, a diretora Tânia, que visse também o que está acontecendo junto com o jurídico, para sanar isso aí. Pela última vez quando eu vi, estava aguardando um posicionamento da prefeitura. Mas se a prefeitura não posicionar, que o jurídico da casa libere. Que é um absurdo, mais de um ano um projeto do vereador parado. Então que o jurídico da casa possa se manifestar e possa dar andamento, possa dar seguimento nesse projeto de lei.
É o projeto de lei número 14/2019. Então, que vai de ano? Mais de um ano, né? Ele foi apresentado 28 de maio do ano passado. Tá? Aí, a direção da casa e Vossa Excelência, por favor, vejam com os dois procuradores da casa o que está acontecendo. E eu parabenizo o vereador Beto por ter também essa iniciativa e essa vontade de melhorar a área. Como Vossa Excelência disse, já foi feito obras lá. Se eu não me engano, acho que não foi nem na gestão do Luiz Carlos, acho que foi ainda na gestão do Joaquim, porque teve até uma fiscalização da CGU, que constatou lá, né, devido... Foi feito, né, foi criado, mas depois foi abandonado. E aí o que aconteceu? A CGU veio, fiscalizou a depredação do local, e eu não me recordo depois o que deu no relatório final do parecer da Controladoria Geral da União. Mas enfim, já foi utilizado dinheiro público lá, hoje está depredado e nós temos que lutar para fazer realmente a melhoria do local. Então parabenizo Vossa Excelência, de que todos os vereadores que agora estão, os vereadores que vão chegar para a nova legislatura, o prefeito que foi eleito, tem por obrigação resgatar aquela represa e realmente se tornar um parque municipal lá, aquela represa do Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 178. Não, essa está morta. Está em discussão a indicação número 179, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida, retirada de entulho da rua Fernando de Couto Pacheco, próximo ao número 71. Pela ordem, presidente. A palavra é do vereador Carlos Alberto. Presidente, essa indicação também nasceu de uma solicitação e uma reclamação através da minha rede social no Facebook. O cidadão até colocou, eu estava falando sobre determinado assunto, e ele colocou, até que asperamente, se a Câmara não ia tomar providência a respeito do lixão que estava formando nessa rua. E eu falei com ele, agradeci a ele pela informação, falei com ele o que podia ser feito e fui lá, verifiquei de fato a situação, o cidadão está certo, e espero que a Prefeitura possa estar resolvendo esse problema lá. Não é nem lixão, mas são entulhos que estão lá, resto de obra. Eu acho pertinente que a Prefeitura proceda essa limpeza, até mesmo para evitar que comece a jogar lixo e as pessoas acharem que ali é uma caçamba, um depósito. Então fica aí o pedido de Vossas Excelências, aí, o líder do governo, Vossa Excelência que exerce uma liderança da casa, que sensibilize lá o Executivo para que ele possa realizar essa limpeza, né, da rua Fernando Pacheco. Só isso, presidente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de pesagem número 55 de 2020, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida. Aos familiares do senhor José Guimarães Santana, por sua irreparável perda. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. A reunião do mês que vem, a segunda reunião ordinária, vai ser dia 12, que é o feriado. Vamos vê-la agora de uma vez, para ver se antecipa ou passa para outra semana, ou vamos deixar para dia 5 resolver. Senhor presidente, só para fazer uma revisão, o senhor colocou em votação já a terceira... Já? Então tá bom, só porque eu estava lendo aqui, eu não prestei atenção. O que você acha? Marquinhos? Vereador Benedito? O feriado dia 12 de outubro... Deixar para a semana que vem resolver? É melhor? É bom, né? É? Perfeito. Não tendo orador escrito, peço ao secretário fazer a chamada dos seus vereadores.
Carlos Alberto de Almeida, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Priscila Fernanda Neves de Souza Rocha e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Antes de eu encerrar a sessão, eu só queria deixar registrado na casa que a nossa carreta aí da castração móvel, Pampá e Simpá, já está aí no estacionamento. Deverá começar essa semana, tá bom? Muito obrigado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.